Olá, eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos explorar as teorias de aprendizagem. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença do Wilson Sérgio de Carvalho, que é doutor em psicossociologia. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer estar aqui, Mariane, né? De novo, né? Pois E hoje para é. falar de um tema tão importante, tão legal, que é o tema da aprendizagem. Maravilha. Então já começa explicando pra gente o que é enfatizado no empirismo como fonte primária de conhecimento. Então vamos lá. Existem três principais teorias de aprendizagem: o empirismo, o racionalismo ou inatismo e o interacionismo ou construtivismo. Então a tua pergunta é sobre essa primeira possibilidade de entender o processo de aprendizagem, o empirismo, né? Sim. Empirismo vem de empiria, que significa experiência. Então o empirismo ele nasce com John Locke lá no século XVII, que defende a ideia de que a fonte primária do conhecimento são as experiências. O homem nasce tabula rasa, ele não tem nada com ele, e ele vai tendo vivências e experiências no meio, através digamos assim, do sistema sensorial que o homem tem, e ele vai então acumulando essas experiências e aí vai construindo conhecimento. Ele não traz nada com ele. A fonte primária é a posteriori, ou seja, primeiro ele vai ter as experiências e isso vai trazer as estruturas de conhecimento e o processo de aprendizagem. Isso é o empirismo, ou seja, é através da experiência, da empiria, que o homem vai construindo o conhecimento e construindo a aprendizagem, nessa relação com o meio. E professor, qual é o papel da razão no racionalismo em contraste com a experiência social? Perfeito. Então, a segunda possibilidade, né, é o racionalismo. O racionalismo, ele parte da ideia de que só a experiência seria pouco para o desenvolvimento de conceitos, para o desenvolvimento da aprendizagem. Não basta só essas experiências sensoriais, até porque pode levar a raciocínios falhos, a conhecimentos falhos. Seria necessário uma estruturação da consciência, ou seja, algumas estruturas que já nasceriam com o sujeito, por isso essa ideia de inatismo ou racionalismo, uma coisa inata que já nasce com ele, para que a partir daí ele tivesse experiências, mas elas seriam melhor integradas, melhor assimiladas, aprendidas a partir dessas estruturas que o homem já traz com ele. Então a criança já traria essas estruturas herdadas, né, da sua árvore genealógica, dos seus antepassados, e isso favoreceria o aprendizado. Então, ao contrário do inatismo, que a fonte é secundária, né, então você tem a posteriori que se dá a aprendizagem, primeiro você se relaciona, aí depois você já vai aprendendo, acumulando conhecimento. No caso do racionalismo, não, né? Você já tem essas estruturas inatas que vão te permitir lidar com as experiências que você vai tendo ao longo do tempo, né? No caso, um nome aí para o racionalismo, David Hume, por exemplo, né? Thomas Hobbes, são autores que trabalham dentro dessa ótica mais racionalista. E professor, quais são as principais diferenças entre empirismo e racionalismo na aquisição de conhecimento? Então, um pouco a gente falou sobre isso, né? No racionalismo, a aquisição de conhecimento vai se dar a partir da interação com o meio, mas o homem já traz com ele, a priori, algumas estruturas cognitivas que vão permitir que ele aprenda. Então, ele já nasce dotado, né, digamos assim, de uma capacidade de assimilar, de planejar, de estruturar melhor essas experiências que vão seguindo, né? Sem isso, não seria suficiente só as experiências. Enquanto o inatismo, né, essa ideia aí do empirismo, o empirismo vai trazer essa ideia de que bastam as experiências para que você aprenda. É justamente a partir dessas vivências que você vai aprender. Então, é um aprendizado a posteriori. Primeiro a experiência, depois o aprendizado. Enquanto no racionalismo, é a priori. Eu já tenho essas estruturas e depois eu vou aprender a partir das experiências que eu vou tendo. Sim. E professor, como o interacionismo integra a experiência sensorial e a razão no processo de aprendizagem? Então chegamos agora na terceira via, né? Falamos aí do inatismo, né, ou empirismo, do racionalismo ou inatismo, isso já traz com ela, e agora o interacionismo, também chamado de construtivismo. No interacionismo, você tem a interação desses dois sistemas anteriores, ou seja, o homem ele aprende tanto porque já tem estruturas internas que vai permitir esse aprendizado, quanto também pelas experiências que ele vai tendo no meio e com os outros. É uma junção, né? então, dos dois? É uma junção dos dois anteriores, uma tentativa de conciliação, né? Sim. Porque, veja bem, no campo da educação, se a gente entende que a educação é transformadora, libertadora, a psicologia caminha pelo mesmo sentido. O inatismo, você poderia correr o risco de pau que nasce torto, morre torto. Qual é a possibilidade de transformar alguma coisa que já está totalmente pronta
implanta no sujeito. Sim. E por outro lado, né, o empirismo vai dizer que você é totalmente dependente das experiências que você tem. Então, se você nasceu numa família disfuncional e não teve muitos contatos com experiências mais enriquecedoras, você estaria condenado a isso. No interacionismo, né, ou seja, a gente vai ter defensores dessa proposta aí, principalmente Piaget e Vygotsky, que a gente deve falar mais tarde, eles vão defender a ideia de que o sujeito nem nasce pronto, nem é totalmente formado a partir das experiências externas, sensoriais. Existe aí uma interação com o meio, então é uma participação ativa do sujeito, né, protagonista do processo de aprendizagem, que usa as estruturas que tem, mas também vai interagir com a realidade à sua volta. Então é uma proposta mais conciliadora, digamos assim, entre o empirismo, né, e o inatismo. É encontrar um denominador comum ali no meio, né? É uma Ficar no meio teoria do também caminho. mais recente também, né, no outro momento. Agora, para fechar, professor, de que forma o interacionismo considera a influência das interações sociais no desenvolvimento do conhecimento humano? Então, a gente tem duas principais teorias interacionistas ou construtivistas. A de Jean Piaget e a de Lev Semenovich Vygotsky. O Piaget, ele é suíço, né, e ele entende que a interação com a realidade, com o meio, vai ser fundamental para que a criança possa ir se desenvolvendo, né, e vá, digamos assim, galgando espaços em termos de aprendizagem. Ele fala em assimilação e acomodação, esquemas mentais que permitem que você assimile a realidade e que você vá acomodando essa realidade a ponto de gerar um conhecimento cada vez mais eficaz e que vai ajudá-lo no processo. O Piaget não fala tanto em interações sociais, ele fala mais em interação do sujeito com o mundo à sua volta, com os objetos, né? Vai muito nesse sentido. O Lev Semenovich Vygotsky, ele era russo, bielorrusso, para ser mais específico, neuropsicólogo, e o Vygotsky, sim, ele vai dar uma ênfase muito grande, por isso a teoria dele é socioconstrutivista, enquanto do Piaget é só construtivista, ou sócio-interacionista, dá no mesmo. Então, assim, o Vygotsky, ele vai dizer que a gente aprende fundamentalmente a partir das interações sociais. Não há como pensar o processo de aprendizagem desligado do contexto sócio-histórico onde o sujeito está. O Piaget vai dizer assim, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu aprendo. E o Vygotsky vai dizer, quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. Para ele, a aprendizagem é um fenômeno tão fantástico, tão transformador, que vai gerar mudanças biológicas mesmo. Ele tem um livro chamado A Formação Social da Mente, onde ele diz que no contato com outras pessoas há um desenvolvimento biológico, há novas conexões. Então, aprender alguma coisa não é só ter conceitos, não. Você sai diferente biologicamente de uma aula, por exemplo. Há novas conexões neuronais que não haviam antes, né? Novos neurônios, mas novas conexões, entendeu, que vão acontecer. E para ele, a interação é fundamental para que a aprendizagem aconteça. O papel do professor na ótica vygotskiana é favorecer essas interações, para que ele possa ir galgando o que ele vai chamar de uma zona de desenvolvimento potencial, ou seja, o sujeito que ele tem potencialidade para aprender, chegar na zona de desenvolvimento real, onde o aprendizado aconteça de fato. O intervalo entre não saber e saber é construído fundamentalmente através das interações sociais. E aí a linguagem vai ser fundamental, o mundo dos signos, né? Dos símbolos, perdão, que ele vai trazer aí como forma de interação, né? Se eu domino a tua linguagem, eu vou interagir muito mais com você do que se eu não domino. Bom, professor, chegamos ao final, mas eu queria agradecer você pela presença e também por todo o conhecimento. Nada, o prazer foi meu. Espero que os alunos tenham entendido melhor aí esses conceitos tão importantes. Com certeza entenderam. Obrigada. Obrigado. Bom, é isso. Chegamos ao final, mas eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos vocês. Até a próxima!